Todos os dias você tem uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Deixe Ele inspirar suas manhãs para buscar a direção correta. Isso é, começando seu dia com Deus. Começamos. Queridos amigos, irmãos que me acompanham neste canal do Projeto Semear, eu sou o pastor Reginaldo. Muito bom dia a você. E hoje eu estou aqui para que possamos fazer mais uma breve reflexão em cima de temas que são comuns a todos nós. E ontem eu tive uma determinada notícia que me colocou a pensar justamente sobre o tema do que quero falar hoje, que é a impermanência da imperfeição humana, ou de pelo menos aquilo que nós julgamos ser ou estar perfeito, e também os planos de Deus na nossa vida frente a isso. E é natural que humanamente nós nos apeguemos a momentos, relacionamentos ou situações que consideramos ideais neste momento. Criamos na nossa mente uma imagem de perfeição e depositamos justamente nesta imagem as nossas esperanças. No entanto, a Bíblia ela nos lembra constantemente da impermanência de tudo o que é terreno. Olha que interessante. O livro de Eclesiastes, através do seu escritor, o sábio Salomão, filho de Davi, ele ressoa com a ideia de que tudo embaixo do sol é vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2 diz isso, ou seja, tudo aqui é efêmero, pode terminar a qualquer momento, é passageiro. Aquilo que hoje, para nós, no nosso sentimento humano é inabalável, amanhã, infelizmente, pode não existir mais. E essa impermanência, embora ela seja dolorosa na nossa vida, ela não é sem propósito. Muitas vezes o fim de algo que considerávamos dentro de nós em um determinado momento perfeito serve para nos relembrar que a nossa verdadeira esperança e segurança não devem estar nas coisas passageiras do mundo, efetivamente em nada, mas em Deus, pura e tão somente. O profeta Isaías declara: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Isaías, no capítulo 40, versículo 8, diz exatamente desta forma. E isso é uma verdade fundamental, que nos convida a reavaliar em todo o tempo onde nós temos depositado a nossa confiança. Além disso, a Bíblia ela nos ensina que os planos de Deus na nossa vida, eles são maiores e mais elevados do que os nossos. Nós planejamos, nós desenhamos, nós escrevemos em um caderno, em uma agenda para não esquecer, e os planos de Deus são mais elevados do que tudo aquilo que nós desenhamos, planejamos e sonhamos. E embora nós tenhamos justamente os nossos sonhos e visões do que seria perfeito, Deus tem um propósito diferente e até melhor. O capítulo 29, versículo 11 do livro de Jeremias é um versículo muito conhecido que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Às vezes, o fim de um sonho é apenas o início de um novo capítulo que Deus ele está orquestrando nas nossas vidas. Um capítulo que, à sua maneira e no seu tempo, revelará uma perfeição ainda maior nas nossas vidas. E ainda que seja diferente de tudo o que anteriormente nós imaginávamos para nós. A soberania de Deus e o processo de amadurecimento, ele passa na nossa vida.
E esses são temas recorrentes nas Escrituras Sagradas. Ele tem o controle sobre todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos e os seus planos. Às vezes nos debatemos e dizemos: Deus, eu não quero isso para mim. Esse não é o caminho que eu escolhi, mas não vivemos pelo que escolhemos. Vivemos por aquilo que recebemos daquele que nos amou primeiro, aquele que nos criou, aquele que nos conhece por dentro. E é onde nós entramos a pensar em um fim de alguma coisa que amamos e começamos a entrar em um processo de refinamento interno, onde nós somos convidados apenas a confiar plenamente na sabedoria de Deus, mesmo quando para nós, diante daquilo que vemos, parece ilógica para a nossa compreensão humana e limitada. Tiago 1, no versículo 2 até o 4, ele nos encoraja: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por provações de muitos tipos. Engloba tudo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e completos, não lhes faltando coisa alguma, Tiago escreve. O término de algo que parecia perfeito pode ser uma dessas provações para nós, que nos leva a um maior amadurecimento espiritual. E temos que ver deste ângulo espiritual, fortalecendo a nossa fé e a nossa resiliência. O consolo em Cristo na nossa vida é um profundo sentimento e análise que temos que fazer da certeza que em Cristo o sofrimento e o fim não tem e não é a palavra final. Jesus, em sua própria vida, ele experimentou a perda, a traição, a dor. Quando Judas o beija na face, ele estava sendo traído por 30 moedas de prata, onde foi entregue à morte através de uma traição. Ele compreende a nossa angústia, o Senhor. Em João 16:33 ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o que parecia ser perfeito se desfaz na nossa vida, nós somos convidados a olhar para a esperança eterna que temos em Cristo. A nossa verdadeira perfeição e plenitude não está nesta vida aqui terrena, mas a nova criação de que Ele prometeu para as nossas vidas. E Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, descreve esta realidade futura, dizendo: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E olha, esta é a promessa de uma perfeição que nunca, jamais terá fim, onde toda tristeza será substituída por uma alegria plena, uma alegria própria do trono de Deus. Em resumo, presenciar o fim daquilo que parecia perfeito para nós é um lembrete da nossa finitude e da soberania de Deus. É um convite ainda maior para depositar a nossa esperança apenas no eterno, permitindo que Ele nos molde, nos guie para algo maior e mais verdadeiro. Mesmo que isso, às vezes, nas nossas vidas signifique abrir mão do que nos é caro, do que nos é tão querido na nossa vida. É um processo interno e externo já, de fé, onde aprendemos que a verdadeira perfeição, ela reside na vontade de Deus e no seu amor que é inabalável pelas nossas vidas. Que possamos então, com esta reflexão e essas citações bíblicas, olharmos para dentro de nós e perceber que
A nossa vida nos reserva aqui diversos momentos de tristeza, desapontamento, angústia, aflição. Mas o Senhor já venceu todas as batalhas. E o que passamos aqui neste mundo enquanto aqui estamos é apenas uma prova para sermos aprovados para o eterno. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós iniciamos este dia, mais um que o Senhor nos presenteia, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos diante desta reflexão tão profunda. Pai, e é bem verdade que, humanamente falando, às vezes nós nos entristecemos pelo fim, Senhor, de alguma coisa, algum relacionamento, algum trabalho, alguma porta que se fecha, alguém que se vai da nossa vida, alguma coisa que perdemos ao longo do caminho. E às vezes são coisas que planejamos por horas, por momentos, por dias, por meses e até anos. Senhor, mas o Senhor conhece o nosso ontem, o nosso agora e o nosso amanhã. Que o Senhor possa tocar nas nossas vidas de forma, Senhor, profunda e completa, e que nós possamos entender que a verdadeira, Pai, a verdadeira paz, a verdadeira e completa soberania que vem de Ti nas nossas vidas é que de fato traz, Senhor, a felicidade plena, a felicidade completa, que fora de Ti não há. Senhor, nada deste mundo pode às vezes completar um vazio que há em nós, mas quando nós depositamos em Ti esta confiança, esta alegria e esta esperança, o Senhor nos mostra que contigo, Senhor, na direção da nossa vida, a nossa esperança não cessa, porque o Senhor é e passa a ser a nossa esperança. Te agradecemos pela vida, pelo alimento, pela família. Te agradecemos pelo pão, pelo transporte, pela roupa. Te agradecemos pelo ar. Te agradecemos porque o Senhor nos dá de presente mais um dia para podermos, Pai, mudar aquilo que é necessário, olhar para a direção que deve ser correta e, Senhor, segurar as Tuas mãos de verdade, confiando que só o Senhor pode nos direcionar de forma correta e precisa para um futuro onde, Senhor, a eternidade nos aguarda. Muito obrigado por este dia. Oramos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa, começando o seu dia com Deus, e que você possa, neste dia, diante desta pequena reflexão, pensar nas coisas que às vezes perde, que falta, que falha, caminhos que já não são mais tão seguros, portas que já não estão mais abertas. Deixe Deus comandar a sua vida e as decepções, elas não mais existirão. Deus abençoe a tua vida. Até amanhã, às 7 horas da manhã, em um novo programa. Eu te espero lá. Deus abençoe.